Bom, pessoal, vamos agora resolver o exercício 3, problema 3 do capítulo 1 do Halliday, a 11ª edição. O exercício diz o seguinte: um micrômetro é igual a 1 vezes 10 a menos 6 metros, né? Na verdade, ele fala que micrômetro também é chamado de micron, tá? E aí ele pergunta na letra A quantos microns, né, quantos micrômetros ou micrometros perfazem 1 quilômetro. Então, 1 quilômetro são quantos micrômetros? Tá, o quilômetro é uma medida de comprimento, a gente mede grandes distâncias com o quilômetro, e o micrômetro ele é uma fração muito pequena do metro, é um milionésimo do metro, né? 1 vezes 10 a menos 6 metros. E a pergunta é quantos micrômetros cabem em 1 quilômetro? Bom, um micrômetro é 1 vezes 10 a menos 6 metros. E se eu quiser passar isso para quilômetros, olha só, se eu quiser que aqui apareça 1 quilo, como aqui, quilo é 10 ao cubo, então eu estou multiplicando por 1000, tenho que dividir por 1000 para que esse resultado, essa igualdade, ela não se desfaça. Então, se eu multipliquei por 1000 colocando quilômetros, eu divido por 1000. Dividir por 1000 fica 10 a menos 6 dividido por 10 ao cubo, menos 6, menos 3, menos 9. Então, eu concluo que 1 micrômetro é 1 vezes 10 a menos 9 quilômetros. Agora, ele quer quantos micrômetros eu tenho em 1 quilômetro. Então, eu tenho que fazer aparecer aqui, ó, desse lado, 1 quilômetro. Eu faço isso multiplicando esse lado direito e o lado esquerdo da igualdade por 10 a nona, né? Se eu fizer isso, olha só, daqui eu apareço 10 a nona desse lado fica 1 quilômetro igual a 10 a nona micrômetros. Então é isso, 1 quilômetro é igual a 10 a nona micrômetros. Ora, 10 a sexta é 1 milhão, 10 a nona é 1 bilhão. Então em 1 quilômetro eu tenho 1 bilhão de micrômetros. 1 bilhão de micrômetros. 10 a 9 micrômetros. Na letra B, vamos ver o que ele pede. Que fração de 1 centímetro equivale a 1 micrômetro? Bom, 1 micrômetro é 10 a menos 6 metros, é menor que 1 centímetro. Ele quer saber qual que é a fração do centímetro que me dá 1 micrômetro. Bom, 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. Tá? Esse prefixo centi, equivale a 10 a menos 2. Bom, 10 a menos 2 metros. Se eu quiser que aqui ó, eu tenha um micro aparecendo aqui na unidade, equivale a multiplicar por 10 a menos 6. Então, se eu coloco o micro ali, eu estou multiplicando por 10 a menos 6. Então, eu vou dividir por 10 a menos 6 para que a igualdade não se desfaça, para que esse número continue o mesmo. Então, multipliquei por 10 a menos 6, divido por 10 a menos 6. Veja que aqui eu explicitei. Então, eu fico com 1 vezes 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 6 é igual a 1 vezes 10 a menos 2 menos menos 6. Então, fica menos 2 mais 6. 6 menos 2, veja que dá 1 vezes 10 a 4. Então, 1 centímetro é igual a 1 vezes 10 a 4 micrometros, ou 10 mil micrômetros, 10 mil micrometros, né? 10 a quarta é 10 mil. Só que o que ele me pediu é qual é a fração do centímetro que equivale a 1 micrômetro. Então eu tenho que fazer aparecer desse lado direito aqui 1 micrômetro. Eu faço isso multiplicando por 10 a menos 4 ou dividindo por 10 a quarta dos dois lados da igualdade. Então fazendo isso, eu fico com 1 sobre 10 a quarta centímetros igual a 1 micrômetro. Então, que fração do centímetro que me dá 1 micrômetro? 1 sobre 10 mil centímetros. Escrito de outra forma, 1 micrômetro é igual a 1 vezes 10 a menos 4
centímetros, tá? Veja, 10 a menos 4 vezes o cento não equivale a 10 a menos 2, não foi isso que nós fizemos aqui? Fica 10 a menos 6 metros e eu obtenho 1 micrômetro. Então está correto, uma forma de você verificar a sua resposta. Então, 1 micrômetro é igual a 1 vezes 10 a menos 4 centímetros. Na letra C, veja só o que ele pede. Quantos microns? Então, ele está mostrando para você que micrômetro também é chamado de micron. Então, quantos microns eu tenho em 1 yard? Essa medida não é uma medida do SI, é uma medida usada bastante em países anglo-saxões, como a Inglaterra, como os Estados Unidos. E ele está falando aqui, ó, 1 yard. 1 yard, ele é igual a 3 feet, 3 pés. Tá? Essa informação você vai obter lá no apêndice D do livro. Você tem uma série de fatores de conversão. E ele está te dizendo aqui, ó, 1 yard, 3 pés. Então, 1 yard, 3 pés. Quanto dá isso? Qual que é o meu objetivo? Vamos recordar? Quantos microns eu tenho em 1 yard? Então, eu vou transformar, meu objetivo aqui vai ser transformar 1 yard em micrometros. Então, o que eu tenho aqui na tabela é que 1 yard é 3 pés. Então, quanto é isso em metros? Bom, na tabela aqui também, veja que eu tenho, ó, na coluna aqui para pés, feet, eu tenho que 1 pé é igual a 30,48 centímetros. Então, 1 pé é igual a 30,48 centímetros. Então, eu substituo esse 1 pé aqui, que está aparecendo, multiplicado pelo 3, por 3 vezes 30,48 centímetros, que é 1 pé. Então, 3 pés é 3 vezes 30,48 centímetros. Ora, centi é 10 a menos 2, eu faço aparecer então aqui o 10 a menos 2. Veja que agora eu tenho um resultado que mostra quantos yards ou quantos metros eu tenho em 1 yard. Eu tenho 3 vezes 30,48 vezes 10 a menos 2 metros. Só que eu quero o resultado em micrometros. Ora, se eu quero que apareça um micro aqui, de novo, eu estou multiplicando por 10 a menos 6, eu tenho que dividir por 10 a menos 6, certo? Para que esse número não se altere. É como se eu estivesse multiplicando por 1, né? 10 a menos 6 do micro, dividido por 10 a menos 6 aqui de baixo. Fazendo essa conta, eu vou ter 1 yard igual a 3 vezes 30,48 vezes 10 agora a quarta, né? Menos 2 menos menos 6, fica menos 2 mais 6, 6 menos 2, 4 micrômetros. E agora, fazendo essa conta, vamos fazer aqui na calculadora, veja só, 3, 30,48 vezes 3 vezes 10 a quarto. Eu tenho 914400. Eu tenho então 914.400 micrômetros em 1 yard. Vou colocar essa informação de uma outra forma, em potência de 10, em representação científica, né, na notação científica. Então, 1 yard é igual a 9,1. Veja que eu dividi aqui para fazer essa notação científica que eu fiz. Dividi por 1, 2, 3, 4, 5. 9,1 vezes 10 a quinta micrometros. Então, 9,1 tinha dividido por 5, tem que multiplicar por 5. 9,1 vezes 10 a quinta micrometros existem em 1 yard. Beleza?
Espero que vocês tenham gostado. Valeu!